A disputa de terras no Brasil é marcada por muitos casos de violência no campo, onde indígenas, quilombolas e integrantes do movimento Sem Terra defendem com as próprias vidas os direitos sobre suas terras. Um exemplo dessa situação é o massacre de Eldorado dos Carajás, um conflito que gerou a morte de 21 trabalhadores rurais sem terra. Localizada no sul do Pará, a cidade de Eldorado dos Carajás, em 17 de abril de 1996, foi palco de um intenso conflito entre integrantes do MST e policiais do município de Eldorado dos Carajás. Cerca de 1.500 trabalhadores estavam acampados na estrada PA-150, uma rodovia importante que liga o sul do estado à capital, em forma de protesto por causa da demora do governo do estado em desapropriar a fazenda macaxeira. O planejamento dos sem-terra acampados na região era marchar até Belém, para pressionar a desapropriação da fazenda macaxeira, onde se encontravam 3.500 trabalhadores vivendo. Em 1995, o acampamento no município Eldorado dos Carajás, localizado no sul do Pará e às margens da fazenda Macaxeira, foi ocupado por mais de 2.000 manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, após o governo afirmar que as terras eram produtivas. Em pouco tempo, o grupo percebeu que aquelas terras, na verdade, eram improdutivas, o que gerou uma revolta por parte dos trabalhadores. Dessa maneira, devido ao movimento dos Sem Terra, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCA, anunciou um laudo provando que as terras do acampamento eram próprias para o plantio. Entretanto, de acordo com os trabalhadores, o laudo era forjado. Não obstante, o Instituto de Terras do Estado do Pará prometeu que aceleraria o processo do INCA, mas isso não aconteceu. Em consequência, ocorreu uma manifestação devido à demora da desapropriação do local, que era responsabilidade do governo e das instituições. Ao caminhar cerca de 900 quilômetros, os homens marcharam até Belém para lutar pelo seu propósito. Entretanto, durante o protesto, foram abordados pela polícia local, o que resultou na interrupção da caminhada após a ação violenta das autoridades. Dessa maneira, 19 sem-terras morreram no confronto do dia 17 de abril de 1996, que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás. Devido ao movimento dos sem-terra, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCA, anunciou um laudo provando que as terras do acampamento eram próprias para o plantio. Entretanto, de acordo com os trabalhadores, o laudo era forjado. Não obstante, o Instituto de Terras do Estado do Pará prometeu que aceleraria o processo do INCA, mas isso não aconteceu. Em consequência, ocorreu uma manifestação devido à demora da desapropriação do local, que era responsabilidade do governo e das instituições. Ao caminhar cerca de 900 quilômetros, os homens marcharam até Belém para lutar pelo seu propósito. Entretanto, durante o protesto, foram abordados pela polícia local, o que resultou na interrupção da caminhada após a ação violenta das autoridades. Dessa maneira, 19 sem-terras morreram no confronto do dia 17 de abril de 1996, que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás. Ao longo dos anos, a organização foi responsável pelo arquivamento das violações cometidas no massacre de Eldorado dos Carajás. Além disso, a autópsia dos 19 corpos informou que 10 deles sofreram mutilações até a morte. Todavia, José Batista Gonçalves Afonso, advogado da Comissão Pastoral da Terra de Marabá,
relatou que não se apurou o fato de os policiais que participaram da ação terem retirado suas identificações das fardas e terem extraviado as cautelas, documentos que relacionam o policial à arma utilizada no crime. O massacre de Eldorado dos Carajás não foi um evento isolado e serviu como símbolo para futuras violações dos direitos humanos de camponeses, trabalhadores rurais e povos indígenas. De acordo com o levantamento realizado pela Comissão Pastoral da Terra, o ano de 2015 foi o que mais registrou mortes em decorrência desse conflito, resultando no assassinato de 50 trabalhadores rurais. Outro estudo aponta que no Pará foram registrados cerca de 1.000 assassinatos de trabalhadores, líderes rurais e religiosos durante os anos de 1964 a 2014. São raros os casos de assassinatos no campo que vão a júri. Mais raro ainda os responsáveis serem condenados e muito mais raro que os condenados cumpram a pena. Como em todos os anos, as 190 famílias sobreviventes que hoje vivem no assentamento 17 de abril participam de um ato ecumênico na Curva do S, na BR-155, onde ocorreu o massacre. Lá, 19 castanheiras foram plantadas em homenagem às vítimas da chacina. A grande comoção mundial gerada pela dramaticidade do massacre, no qual os legistas apontaram ocorrência de execuções a queima-roupa de camponeses, além de trabalhadores mutilados após serem perseguidos pelos policiais até as barracas nas quais acampavam à beira da estrada, levou o dia 17 de abril a se tornar o Dia Internacional de Luta no Campo. Estava no local, minha mãe e mais 4 irmãos. Meu pai não estava porque pela manhã ele tinha saído para ir no acampamento. Mais gritante que não consegue, de certa forma, sempre lembro, é ver, tá aqui como pessoas que você conhece e de repentemente chega policiais atirando, tu olha e vê pessoas caindo, atiradas, tu olha para um lado, tu vê outra pessoa correndo, tipo cenário de guerra, vê um colega de infância com um tiro no olho e a mãe desesperada sem saber o que fazer. Tu vê diversas partes de corpo jogado na pista, né? Resultados dos estraçalhos dos tiros, né? Então pedaços de miolos de cabeça, enfim, essas coisas assim. Então, coisas que nunca consegue apagar da memória. Dos 155 policiais que atuaram no caso, somente Mário Pantoja e José Maria de Oliveira, comandantes da operação, foram condenados e cumprem a pena em liberdade. Os outros 153 PMs foram absolvidos, ainda que vários dos policiais que atuaram no caso estivessem sem identificação e com armas retiradas do quartel sem registro, o que não é permitido. E a isenção de pena a agressores não se limita somente ao massacre. De acordo com o levantamento feito pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, dos 846 assassinatos registrados na região entre 1980 e 2014, apenas 293 tiveram inquérito policial instaurado. Desses, 62 pessoas foram levadas a julgamento. A falta de punição dos envolvidos é apontada como uma das principais razões pelas quais a região de Eldorado dos Carajás continua entre as mais tensas do campo brasileiro. A fazenda Macaxeira, cujo proprietário é um dos mandantes do crime, foi desapropriada e se tornou o assentamento 17 de abril. O local que foi palco do massacre hoje é considerado sagrado pelo movimento. O Monumento das Castanheiras Queimadas é formado por árvores mortas, uma para cada vida ceifada. Ao centro há um altar com o nome das pessoas assassinadas, como forma de homenagem, tudo para lembrar as vidas roubadas. A juventude do MST também usa o espaço como acampamento na região amazônica. Os atos e a valorização do espaço são para que o mundo não se esqueça, nunca, o que a PM do Pará fez no dia 17 de abril, em Eldorado dos Carajás.